Bom, vamos explicar aqui a nossa avaliação do direito administrativo 1, brevemente, né, de uma maneira bem breve, vou estar tentando explicar a nossa primeira avaliação do semestre. Eu não vou ficar citando o número de questões, porque o próprio sistema vai embaralhar, então vou ficar falando das questões. Vocês sabem que as nossas questões possuem um texto base e depois uma assertiva ou, no caso, uma situação hipotética e depois as perguntas, né? Então, nós temos aqui nessa questão texto base da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, né, que versa sobre o nepotismo, e nós temos uma situação hipotética, que vai estar aí discriminada, falando toda uma situação, né, para que você possa julgar à luz da súmula 13 e dos princípios constitucionais do direito administrativo, artigo 87 caput. Depois, nós temos uma outra situação hipotética, também ainda sobre o nepotismo, que você vai fazer o julgamento dessas questões com base no que já for estudado, né? E aí a pergunta dessa questão: diante das situações hipotéticas e apegadas tão somente às mesmas, responda fundamentadamente, conforme disciplina no artigo 37, caput, da Constituição de 88. Portanto, primeiro, a resposta tem que ser fundamentada. Se a resposta não for fundamentada, nós não temos aí uma resposta válida. E segundo, todos os casos hipotéticos possuem informações suficientes para o julgamento da questão. A outra questão, texto base aqui do nosso livro, Oliveira 2020, relacionada às agências reguladoras, a situação hipotética também, voltado para as questões da agência reguladora, e em seguida nós temos a pergunta que você vai responder de forma fundamentada a partir do caso hipotético apresentado, né, que trata essencialmente sobre o poder normativo das agências reguladoras. Nessa questão, você tem duas perguntas, na verdade, né? Você vai responder a situação hipotética, dizendo se ela está correta ou errada, a decisão ali tomada em relação ao poder normativo, e depois você vai apresentar a posição jurídica do nosso autor, do autor que nós estamos estudando, sobre o poder normativo das agências reguladoras. Tá? Então, nessa questão, nós temos duas perguntas. Nessa outra questão, o texto base sobre o princípio da legalidade, também do nosso livro, e a pergunta dessa questão é a seguinte: diante do que preceitou o princípio da legalidade, explique o que significa dizer que o princípio da legalidade deve ser reinterpretado a partir do fenômeno da constitucionalização do direito administrativo com a relativização da concepção da vinculação positiva do administrador à lei. Essa é uma pergunta objetiva, direta, né? Tem muita que explicar. Aqui, nessa outra questão, nós temos já uma situação hipotética, apresentado aí um caso, você vai ler e responder diante deste caso a seguinte pergunta: apresentar a divergência doutrinária sobre o assunto de que trata o caso hipotético. Esse assunto é o recurso hierárquico impróprio, né? Essa questão trata do recurso hierárquico impróprio das agências reguladoras. Você vai apresentar a divergência doutrinária e, em seguida, você vai apresentar uma resposta fundamentada sobre a decisão final do caso hipotético. Então, também são duas perguntas nessa mesma questão. Primeiro, você vai apresentar a divergência doutrinária e depois você vai apresentar uma resposta fundamentada sobre a decisão final do caso hipotético, que também está relacionado
com recurso hierárquico impróprio. A outra questão apresenta aí também uma situação hipotética, aqui relacionando às autarquias, tá? Falando aí especificamente sobre a sua criação, competência de criação, organização administrativa, foro processual, imunidade tributárias, prerrogativas especiais, tá? Então, traz todo o conteúdo das autarquias. E a pergunta é, também nós temos duas perguntas, qual a data de criação da pessoa jurídica, no caso hipotético, então lá tem as informações necessárias para você saber qual foi a data de criação. E a segunda pergunta é no que se refere à iniciativa de criação e regulamentação, da imunidade tributária e do foro processual, aponte fundamentadamente as correções ou incorreções que o caso hipotético apresenta. Neste caso, ele apresenta toda uma narrativa, e você vai dizer que se a criação foi feita de maneira correta, se a regulamentação está correta, se a imunidade tributária, a partir das prerrogativas especiais, estão corretas da maneira como foi feito, se ela está correta, e também se o foro processual aponta de maneira correta ou não. Então, você vai aí apontar as correções ou as incorreções que o caso hipotético possa apresentar. Claro, de maneira fundamentada. A outra questão relacionada aí às autarquias, esse é o texto base, do nosso livro, responsabilidade civil das autarquias, e a pergunta é, diante do tema da responsabilidade civil das autarquias, apresente uma situação hipotética que demonstre os requisitos que configuram a responsabilidade civil objetiva, tais como conduta atribuída à autarquia, dano sofrido pela vítima e nexo causal. Ou seja, para que ocorra a responsabilidade civil objetiva, é necessário a configuração desses três requisitos. E aí você vai criar uma situação hipotética, você vai criar um exemplo que possa encaixar esses três requisitos neste exemplo, configurando assim a responsabilidade civil objetiva da autarquia. Outra questão, o texto base também do nosso livro, falando aqui sobre o conceito de direito administrativo, e a pergunta, também direta, explique o aspecto constitucional do conceito de direito administrativo acima exposto. Então, nós já falamos também em sala de aula, e sobre essa questão do aspecto constitucional do conceito, e você vai mencionar aí também agora o que nós já conversamos. E é isso, nossa prova vale 10. Duas questões que têm um peso 5 e as outras 5 questões que têm um peso de 1, somando aí 10 pontos, no total 7 questões. E aqui eu deixo essa frase no final, diz assim: chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. Conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Essa frase é atribuída ao Oscar Wilde. É isso, muito obrigado.